Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula Mulheres Reais, Histórias Reais. Eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Para você ficar, ou seja, para você sair desse casamento. Hoje eu queria fazer uma aula com vocês um pouquinho diferente. Eu tirei uma cartinha aqui para a gente começar falando da nossa aula de hoje, mas eu queria pegar um caso, eu queria pegar um case mesmo para nossa aula. Normalmente eu trago os cases, né? Hoje eu queria trazer nessa aula, eu queria fazer uma experiência de trazer uma situação, algo que a gente precisa olhar e que a gente vai olhar nessa aula aqui, tá bom? E veio aqui uma cartinha para nossa aula de hoje. Muito interessante. Alexa, stop. Eu gosto muito das minhas cartinhas sistêmicas, né? Porque elas falam muito sobre aquilo que a gente nem sabe que vai rolar nessa aula aqui, mas eu tenho certeza que quem está aqui vai precisar ouvir tudo que a gente tem para falar no dia de hoje. A cartinha que me veio hoje foi: uma pessoa está em paz, olha isso, né? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. É tão profundo isso, gente, porque é algo que parece ser tão simples, né? Mas não é. Na prática, não é assim que funciona. Uma pessoa só está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Então, eu tenho recebido muitas mulheres que me dizem assim, depois que a gente fez a nossa aula de origem, né? A nossa aula de embarque, a origem, as minhas alunas fizeram. Nossa, Paula, eu estou vendo aqui na minha história, eu não falo com a minha mãe, eu tenho problemas com a minha mãe. Eu não conheci o meu pai, né? O meu pai traiu minha mãe, meu pai preferiu a outra família. Eu não conheço nem os meus irmãos por parte do meu pai. Faz muito tempo que eu não falo com ele, não sei nem onde ele está, o que é que ele está fazendo, né? Então, olhem só o que sai para nós, né? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Então, se tem alguém aí da sua família que está faltando, lembre-se, cada um precisa ter o seu lugar de ordem. Quando isso não acontece, nós temos conflito, nós temos tensão, nós temos dor, nós temos aquilo que nós chamamos de problema. Existem os problemas reais e também existem os problemas que a nossa própria mente cria. Mas, quando nós não damos um lugar para essas pessoas dentro do nosso coração, eu começo a ter um problema real, tá? E muitas vezes eu falo para essas mulheres que a traição veio te mostrar algo muito mais profundo. Então, não percam essa oportunidade de olhar aquilo que está por detrás dessa traição, ok? Isso é superar a dor da traição. É quando você tira vantagem, presta atenção no que eu estou dizendo, quando você tira vantagem de uma dor que você sentia. Quando aquela dor, ela não foi em vão. Quando aquela dor veio para te abrir os olhos. Quando aquela dor veio fazer você viver num outro lugar agora, muito melhor do que aquele que você vivia antes. Eu já vi algumas alunas aqui, logo na primeira semana, já trazendo esse olhar. Nossa, Paula, antes eu não conseguia sair do quarto, eu só chorava, né? Eu só trazia à minha mente os pensamentos da traição. Agora, com as aulas, com os ensinamentos, com o conhecimento, eu já estou conseguindo sair do quarto, já estou me sentindo melhor. Tem mulheres que fazia anos que não trabalhavam mais fora, que voltaram a buscar o seu lugar de recolocação no mercado de trabalho. Então, gente, quando a gente olha para a dor da traição de um lugar que nos fortalece, nós crescemos, tá? Se você ficar presa a esse processo da dor da traição, achando que isso é só destruição, que isso é algo que você não gostaria, quem gostaria, né, de passar por uma dor da traição? Mas já que ela veio, pare de ficar lutando contra ela e se abra para aprender o que é que essa dor veio te ensinar. Hoje, eu fiz uma pergunta para as minhas alunas e eu quero trazer para todos vocês que estão aqui agora, que é muito difícil da gente conseguir responder quando a gente está fora de um caminho de conhecimento, né? Que é a pergunta: o que é que eu ganho continuando nesse lugar de dor? Quem está fora do conhecimento vai dizer assim: eu não ganho nada, eu já estou perdendo. Mas isso não é real. Por quê? Se a gente continua naquela dor, é porque nós estamos ganhando algo, mesmo que seja inconsciente.
Então, você não pode dizer, não estou ganhando nada, porque se você não tivesse ganhando nada, você já tinha saído desse lugar, tá bom? Então, respondam a essa pergunta. O que é que você está ganhando? Continuando, né, agarrada a essa dor, tá? Gente, o que nós precisamos olhar de todos os ângulos é que 99% daquilo que nós chamamos de problema não é um problema real. É um problema que está sendo criado. Por isso que esse problema não tem solução. Olha que interessante isso. Como assim, Paulo? Eu estou passando pela dor da traição e a traição é real. Como você vem me dizer que isso não é real? Então, eu preciso te dizer que o fato da traição é real, é um problema. Mas tudo aquilo que a minha mente, quando ela não tem direção, ela começa a criar, isso daqui é criar um problema que não existe. Outro dia eu fui responder uma dúvida de uma aluna minha, de uma outra turma, porque quando vocês fazem a mentoria fechada comigo, vocês ganham um bônus, né, de ter o meu acompanhamento por 1 ano. E uma aluna minha de uma outra turma disse assim, Paula, eu não estou mais conseguindo confiar mesmo no meu marido, eu vou decidir sair dessa relação, enfim, né? E aí ela trouxe isso, como eu consigo sair dessa dúvida? Então, o primeiro posicionamento foi, você não pode ficar em dúvida. Ou você fica, ou você sai. E aí, numa pergunta que eu fiz a ela, toda a chavinha dela virou. E a pergunta foi, se você tem dúvida, né, de continuar com esse marido ou não, então se imagine sem ele. Se imagine tudo aquilo que o seu marido está fazendo para você hoje, que ele está fazendo para uma outra mulher. E veja como você se sente nesse lugar. Porque quando a gente fala, eu perdoei o meu marido, eu vou ficar no meu casamento, mas eu dou vazão para todos esses pensamentos, para todos esses sentimentos que vão além do fato da traição, que é um fato, eu me perco nesses problemas. E eu vou criando mais problemas que não existem. Então, essa aluna já tinha perdoado, já estava bem com esse marido, o marido já estava fazendo todo o processo de mudança dele, mas no meio do caminho começa a vir os pensamentos, as lembranças que vão te levando para uma outra direção. Então, aquilo que tinha sido solucionado, ela leva para um outro lugar. E aí vem toda a dúvida de novo. Então, prestem atenção como os nossos pensamentos têm poder sobre nós quando nós não somos a cavaleira dos nossos pensamentos. Quando nós deixamos que os nossos pensamentos nos levem. Quando nós estamos naquele lugar de barulho interno. Então, eu pergunto, eu respondo para mim mesma, eu não consigo ter foco, eu não consigo focar na solução, eu não consigo. Porque tudo aquilo que eu escuto, eu já reajo. Tudo aquilo que eu escuto, eu já quero saber mais, né? Hoje uma aluna minha falou isso. Nossa, Paula, eu tive uma reação com meu marido que eu me arrependo, que se fosse agora, eu teria feito diferente. Então, aqui, as minhas alunas aprendem na prática como evitar esse tipo de desconforto, como deixar de criar aqueles problemas, além do problema que realmente existe, tá? Então, o que eu falo para vocês? O fato é, a traição aconteceu. Todo o resto que a minha mente quer saber é fantasia. Então, se vocês não estiverem com um olhar, com todos os exercícios do pilar 1, ativando o corpo, mente, toda a nossa linguagem corporal, para centralizar o nosso foco na solução e não mais no problema, você não vai conseguir, ok? Por isso que todo o nosso processo, sim, para superar a dor da traição, vem do nosso corpo fisiológico, porque nós precisamos de energia boa. Então, olha só, você é um carro. Se você usa aquele combustível daquele posto que manipula o combustível, é um combustível ruim, como vai ser a sua performance? Então, sim, nós precisamos estar com o nosso corpo alimentado de energias boas, de energias vivas, para que a gente tenha energia suficiente para dar foco naquilo que interessa. E o foco naquilo que interessa é a solução. Quando eu não tenho essa energia fisiológica dos meus pensamentos para a solução, eu vou ser sempre a pessoa que vou alimentar o problema, recontando a história e reclamando. Quem reclama, clama 2 vezes. E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra tem poder.
Então, tudo aquilo que eu digo é um decreto para mim, para o universo, para a energia que eu estou em volta. Então, quanto mais eu fico recontando a minha história de dor, mais eu estou revivendo aquela história. Quanto mais eu reclamo do meu marido ou reclamo para o meu marido, eu estou clamando 2 vezes. E eu sempre vou ter mais do mesmo. Quanto mais eu clamo e reclamo, né, que é clamar 2 vezes sobre uma dor, eu sempre vou ter mais do mesmo. Quanto mais vocês ficarem dizendo que é difícil, mais provas de difícil você recebe. Eu sempre digo assim, brincando, né, aqui em casa. Eu nunca peço paciência para Deus, porque Deus sempre vai me mandar mais provas para testar minha paciência. Então eu falo, estou no meu lugar de paz. Hoje eu estou no meu lugar de paz. Então eu vou para esse estado interno. Todas as vezes que existir esses barulhos internos, essa pergunta e essa resposta dentro da sua própria mente, vai existir confusão. Se existe confusão, existe conflito interno, existe dúvida. E se existe dúvida, a sua atenção não está centrada. Se a sua atenção não está centrada, qualquer coisa tira a sua atenção. Inclusive aquilo que não existe. Tudo isso, gente, é um processo. Eu sei que você ouvindo assim de fora parece estranho, parece confuso, por isso que a gente tem passo a passo. Dentro da jornada eu tenho passo a passo. Saber o passo a passo, não fazer o passo a passo, é pior do que não saber. É ou não é? Porque você sabe o que tem que fazer, sabe que precisa repetir, e ainda assim, ainda estou dando os meus deslizes. Caiu, levanta, começa, recomeça, faça de novo, faça melhor, né? Quando a gente começa a trabalhar a nossa fisiologia do nosso corpo, gerando a nossa energia, concentrando o nosso foco, nós conseguimos ter uma atenção plena para aquilo que a gente quer e deixa de ser conduzida por aquilo que a gente não quer. É tão interessante isso, né, gente? Porque tem muita coisa na nossa vida que a gente não quer viver, né? A gente não quer as discussões, a gente não quer as desconfianças, a gente não quer as brigas, a gente não quer ser traída novamente, a gente não quer um monte de coisa. Mas o que é que eu estou fazendo para que isso não aconteça? Muitas coisas a gente não sabe, muitas coisas a gente até colabora. As minhas alunas sempre têm um choque de realidade quando elas dão de encontro com o meu conteúdo. Porque muitas vezes aquilo que ela não quer é exatamente o que ela está fazendo para atrair para a vida dela. Inclusive, não deixando de fazer aquilo que precisa ser deixado para trás. Como, por exemplo, continuar dizendo que é difícil. Quanto mais você fala que é difícil, mais provas você vai ter para dizer, é verdade, é difícil. Não tem jeito, não tem solução, né? Toda vez que você estiver num lugar infantil, dizendo, olha só o que o meu marido fez comigo, olha só o que a vida me fez, olha só o que os meus pais me fizeram. Eu sou assim porque minha mãe foi assim, eu sou assim porque meu pai foi assim, eu estou nessa situação porque o meu marido fez isso comigo. Tem uma frase, deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu gosto muito, eu quero ler ela na íntegra. Independente de caráter religioso, mas ela é muito profunda. Peraí, deixa eu ver se eu acho ela aqui, rapidinho. Ela fala de uma passagem de Buda. Não. Agora eu não vou achar. Mas, gente, é uma passagem que diz... Eu gosto de ler na íntegra, né? Mas agora eu não estou achando. E olha que eu rascunho, rabisco tudo. Aqui, achei. A primeira nobre verdade de Buda é que o sofrimento existe. Não podemos negá-lo, porque a vida o trará com certeza em algum momento. Contudo, podemos superá-lo um pouco, diminuindo nossa identificação com os nossos desejos e medos, que não deixam de ser artefatos do pensamento, e aumentando nosso reconhecimento na natureza vazia e luminosa do ser, que, como um fogo, palpita em todos nós igualmente. A grande felicidade consiste em estarmos em sintonia com o que a vida nos traz, mesmo que não se encaixe com nossos desejos pessoais. Estar em sintonia significa aceitá-lo, amá-lo, aproveitá-lo como nutriente, como mensageiro
de outra sabedoria maior. Então, o grande Buda nos diz aqui que o sofrimento, ele existe. E a grande loucura do ser humano é achar que dentro de um relacionamento, tudo vai ser só amor. Eu não estou tirando ou amenizando o erro que ele cometeu. Não. Mas as minhas alunas descobrem aqui dentro da jornada a quantidade de erros que elas também cometeram. Minhas queridas, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha valido a pena para vocês, como valeu a pena para mim. Fiquem todas com Deus. Um beijo.